Aplaudir a Jesus mais uma vez. Se você puder sentar agora, por mais alguns minutinhos, prometo ser bem breve. E se puder acender a luz também. Aleluia! Quantos estão felizes por essa madrugada? Quantas pessoas já sentiram a presença de Deus e foram tocadas por Ele? Aleluia! Irmão, eu quero que você, antes de eu começar a ministrar, eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado aí. A pessoa mais bonita que tiver do seu lado. Pode olhar, olha para ela bem no fundo dos olhos dela. Olha para ela e fala assim, ó, você é corajoso. Fala com mais convicção agora para outra pessoa que está do seu lado. Você é corajoso. Por que você é corajoso, meu querido? Porque são 3h50 e você está de pé adorando a Deus. Essa hora é hora de você devia estar dormindo na sua casa, trabalhou a semana inteira. Ah, mas o que aconteceu com você? Eu já decidi buscar a Deus de madrugada numa sexta-feira. Sabe a melhor parte? Eu encontrei Deus, olha que doideira. Se você está aqui, meu querido, você é um privilegiado. Vira para outra pessoa, pode virar. Fala para ela, você é um privilegiado. Fala de novo, você é privilegiado. Porque você veio para o culto e Jesus veio também. Aleluia. Estou muito feliz, irmãos. Estou muito feliz. Quem trouxe Bíblia aí para a gente começar? Amém. Se você puder, abra sua Bíblia aí em Isaías. Estou muito contente, Deus é muito bom. Deus tem falado nessa madrugada de maneira poderosa, de diversas formas, através do louvor, através da palavra, através da oferta. Se você ainda não conseguiu se conectar com essa presença, eu peço que você limpe a sua mente agora. Limpe a sua mente de toda preocupação. Limpe a sua mente do que você vai fazer amanhã, dos seus planos para amanhã. Quero que você escute atentamente essa mensagem e deixe Deus falar no seu coração, amém? Eu vou ler aqui rapidinho. Diz assim, ó, Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, dizendo em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As suas vozes sacudiam o templo, até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: eu estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. E os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até a minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, essa brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Agora eu quero que você feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da sua palavra. Nós sabemos que o Senhor já manifestou
muitos sinais aqui hoje. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor manifeste mais uma vez o sinal através da sua palavra, Senhor. Nós estamos famintos pelo Senhor. Nós estamos sedentos pelo Senhor. Nós estamos desesperados pela sua presença, Pai. Então, no nome de Jesus, eu te peço, fala conosco mais uma vez nessa madrugada. Se você concorda com essa oração, você pode dizer amém. Amém. Aleluia. Irmãos, eu amo ler essa passagem. Eu amo ler esse texto. Essa para mim é uma das passagens mais importantes da Escritura. Porque nessa passagem especificamente, um homem, ele tem uma visão totalmente sobrenatural. Quem lembra o que eu li no começo? No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías diz o quê? Eu vi o Senhor. Você pode repetir isso comigo? Eu vi o Senhor. Tem muita gente, vamos lá. Eu vi o Senhor. E essa parte, ela é uma parte muito pesada. Ela é uma parte muito impactante. Porque o profeta, ele está indo em direção ao templo. Ele está em processo de luto. Porque o seu primo, que era o rei Uzias, ele acabou de morrer. E aí, ele está preocupado. Porque Uzias, ele foi um bom rei. Ele foi um bom monarca. Ele seguiu os passos de Davi. Ele foi um homem que temeu ao Senhor durante toda a sua vida. Exceto no final. Que você pode ler depois e você vai entender o porquê. Quem quer saber? Ele ficou com lepra no final da vida dele. Por conta de uma desobediência a Deus. Mas ele foi um ótimo monarca. No período em que Uzias era rei, Judá tinha segurança. Judá tinha estabilidade. Mas depois que Uzias morreu, tudo isso acabou. O cenário, que era um cenário de paz, virou um cenário de insegurança. Um cenário moral que havia na nação se tornou um cenário totalmente imoral. Pessoas que viviam na luz começaram a praticar coisas das trevas. Tudo estava muito bom, mas aí começou tudo a ficar ruim. E aí começou uma degradação muito grande. E se você começar a ler o capítulo 1 de Isaías, o profeta até o capítulo 5 vai fazer uma série de acusações a vários grupos de pessoas. Ele vai acusar os imorais, ele vai acusar os idólatras, ele vai acusar as pessoas que são injustas, ele vai acusar os violentos, ele vai acusar, enfim, uma série de pessoas, de grupos de pessoas que fazem um monte de coisas erradas. Até que a gente chega no capítulo de número 6. E no capítulo de número 6, é engraçado porque a gente pode pensar no nosso contexto de hoje. Nós já tivemos dias em que o nosso país foi um país muito bom, em que a economia estava tranquila, em que a gente trabalhava e o nosso dinheiro rendia, em que as coisas aconteciam, a saúde estava bem, a criminalidade não estava muito em alta, mas de repente tudo ficou ruim. E essa mensagem não é sobre política, tá bom? Tudo ficou ruim do nada, tudo se abalou, tudo se perdeu. Então nós entramos numa crise. E por que Deus fala com Isaías no capítulo 6 e não no capítulo 1? Porque Deus, Ele escolhe os momentos mais difíceis para se manifestar. O Senhor, Ele sabia que Isaías estava num momento conturbado. E o que Ele faz? Isaías vai ao templo. E quando ele chega no templo para adorar ao Senhor, os olhos dele se abrem. E ele tem uma visão do Senhor. E ele tem um encontro com a glória do Senhor. Ele tem encontro com uma presença terrível. Ele contempla um ser assentado sobre o trono. E as suas vestes eram tão grandes que elas tocavam no chão. Enchiam todo o templo.
E aí tinha criaturas voando diante desse ser. E elas tinham asas que cobriam o rosto, cobriam os pés, e elas voavam com 2 asas. E elas reafirmavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E o profeta, contemplando isso, a primeira reação que ele tem é: vou morrer, vou perecer, acabou para mim. Por quê? Porque eu sou homem mau. E o que eu entendo com isso? Que quando Deus, ou melhor, quando o Senhor ele nos permite vir ao templo, quando o Senhor nos permite estar em um lugar aonde nós temos a possibilidade de ter um encontro com a sua glória, nós temos que estar preparados, porque alguma coisa dentro de nós vai mudar. Eu não li na Bíblia ainda um homem que não foi transformado depois que teve um contato com a glória de Deus. Eu ainda não li na Bíblia um personagem que depois de ter tido um encontro com essa presença terrível, continuou sendo a mesma pessoa. Mas eu li nessa Bíblia que um cara chamado Moisés, que tinha vergonha de falar, que não queria ser o libertador do povo de Israel, teve um encontro com essa presença na sarça ardente, e ele não foi mais a mesma pessoa. Eu li também nessa Bíblia que um homem chamado Gideão não tinha coragem para fazer nada. Ele não era valente, ele não era destemido, mas o Senhor veio a ele e disse: varão valoroso. Eu li nessa Bíblia também que um jovenzinho chamado Davi, depois de ter sido ungido rei, foi enfrentar um gigante. Por quê? Porque ele teve o encontro com essa presença. E talvez você entrou aqui hoje e você sentiu essa presença. Mas a pergunta que eu quero te fazer: essa presença, essa glória, tudo que você sentiu hoje, transforma a sua vida? Ou você continua caindo nos mesmos erros no dia seguinte? Você consegue reconhecer a santidade de Deus? Falar sobre a santidade de Deus ainda te confronta? Você consegue dizer como profeta: sou pecador? Porque hoje nós temos uma série de encontros que não nos levam a encontrar a presença de Deus. Nós temos encontros em que existem reuniões, que a palavra ministrada, que os louvores entoados, é para você ficar feliz, porque você não pode ficar triste. Deus não quer que você fique tristinho. A palavra não pode ser uma palavra que te confronta, porque você é a rosa linda do jardim de Jesus, e Ele não quer que você fique triste. Encontros em que não tem transformação, não tem glória de Deus. A glória de Deus, ela é uma glória que quando ela entra no ambiente, quando ela toma conta do ambiente, só existe uma coisa a se fazer, meu irmão: se prostrar. Quando a glória de Deus veio lá no Monte Carmelo, quando Elias desafiou os profetas de Baal, o povo fez o quê? Tirou uma foto para ficar de recordação? Não. Eles se prostraram e reconheceram que só o Senhor é Deus. Ah, eu entendi isso. Mas por que eu estou falando tanto de encontro? Porque, cara, se você veio nessa madrugada buscar o Senhor, uma certeza eu tenho para você: Ele vai te encontrar. E quando Ele te pegar, meu querido, não vai ter mais pensamento do que você vai fazer amanhã. Não vai ter mais preocupação: poxa vida, estou lutando contra isso, estou lutando contra esse pecado, estou lutando contra esse erro. Não, meus irmãos. Quando Ele te pegar, quando a glória dele tocar você, tudo em você vai ser abalado.
Se na visão do profeta a orla do manto fazia o templo tremer, imagina hoje, meus irmãos, que o Espírito dele habita dentro de nós. Ah, meu querido, essa presença que nós estamos desfrutando nessa noite. Você que entrou aqui hoje, você já foi encontrado? O Senhor já encontrou você nessa noite? Nessa madrugada? Nós precisamos desejar por esse encontro. Como foi cantado, nós temos que desejar por essa visitação. E eu quero que nessa noite, nessa madrugada, você saia daqui pensando: eu preciso encontrar o Senhor. Eu preciso buscar o Senhor. No culto de domingo eu preciso buscar o Senhor. Eu vou para a escola dominical, eu preciso buscar o Senhor. Eu vou para o culto de oração, eu preciso buscar o Senhor. Eu vou para o culto dos jovens amanhã, eu vou lá porque eu preciso buscar o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. Por quê? Porque nós somos o profeta nessa passagem. Nós somos o que tem a culpa. Nós somos aqueles que têm a iniquidade. Mas no verso 5, quando o profeta ele reconhece que ele é um homem de lábios impuros, o serafim traz para ele uma brasa. E essa brasa, ela é purificadora. Repita comigo: a brasa de Deus é purificadora. Quando nós vemos ao Senhor, qual é a nossa reação? Quando você sente a presença do Senhor, qual é a sua reação? É um quebrantamento? É um pensamento em algo que você pode receber? É um contentamento? Como você responde à presença do Senhor? Quando você está lá no seu quarto e você vai dobrar o seu joelho e essa presença vem, como você responde a essa presença? Essa presença que nos incomoda quando nós pecamos. Essa presença que nos faz refletir sobre os nossos erros. Quando ela vem sobre você, o que você faz? Quando o Espírito Santo, o Consolador, ele fala com você no seu interior, cara, essa sua atitude não foi uma atitude boa. Ou quando você comete alguma coisa e o Espírito Santo vem em seguida e fala: olha, eu acho que você não devia ter feito isso. Ou quando você está com tanta raiva do seu irmão, que aconteceu alguma situação, e você fala: eu não vou liberar perdão, eu não vou pedir desculpa. E o Espírito Santo vem no seu coração e fala: cara, você vai ter que pedir desculpa. Por que isso? Porque sem arrependimento não tem glória. Sem arrependimento não tem transformação. Sem arrependimento não tem mudança. E se eu não nos arrependermos, se nós não nos arrependermos, tudo isso aqui vai passar. E o que vai permanecer é: onde está o nosso coração realmente? Não adianta a gente ter uma visão de Deus, desfrutar da presença de Deus, sentir a presença de Deus se não somos transformados por ela. Paulo fala que nós vivemos de fé em fé, de glória em glória. Nós precisamos viver de glória em glória. E como é que eu vivo de glória em glória? É todos os dias desfrutando da presença do Senhor. A maior glória e a maior bênção que você poderia ter recebido além da salvação é o Espírito Santo habitando dentro de você. Nós precisamos deixar de lado as coisas velhas. O profeta, quando ele contempla o Senhor, quando ele tem essa visão, a primeira coisa que ele faz é confessar a iniquidade dele. Eu sou um homem de lábios impuros. Nós somos melhor que ele? Qual é a sua iniquidade? O que você tem que confessar ao Senhor? Nós
Queremos muito a parte do envio, mas sem arrependimento não tem envio. Ah, mas eu sou ungido. Meu querido, problema seu. Se você não se arrependeu, infelizmente seu título não vale nada. Mas eu prego na igreja. Você pode fazer o que você quiser, irmão. Sem arrependimento a sua pregação é vã. Eu toco na igreja, eu ministro louvor, mas se você não se arrepende dos seus pecados, o seu louvor não sobe para Deus. Ai, que mensagem dura. Imagina ouvir João Batista pregando. Jesus disse uma frase incrível. Está lá em Lucas 5. Os fariseus estavam criticando Jesus porque ele estava comendo com os pecadores. E aí Jesus fala assim para eles: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Salmos 51, 17. Um coração contrito e quebrantado não desprezará, ó Deus. Hoje o Senhor te chama para um arrependimento. Feche teus olhos por um momento. Tá dura a palavra, não tá? Mas vai melhorar. Ou não? Pensa um pouco aí na sua vida agora. Pensa em tudo que você fez até chegar nessa madrugada. Pensa na onde você tem falhado, nas áreas que você tem caído. Pensa em tudo. Deixa o Espírito Santo tocar você agora. Espírito Santo, eu oro agora para que o Senhor tenha liberdade em tocar no coração dos meus irmãos e trazer a memória deles agora. Pensa agora, meu querido, aonde você tem falhado, e fale para o Senhor. Faça uma oração rápida. Confesse ao Senhor: Senhor, eu tenho falhado nisso. Senhor, eu tenho falhado naquilo. Senhor, eu tenho sido uma pessoa rancorosa, uma pessoa mentirosa. Confesse ao Senhor. Confessou, irmão? Se você já confessou, diga: eu falei. Ih, pouca gente, hein? Vamos lá, eu falei. Amém. Para vivermos a manifestação da glória, nós precisamos diariamente de algo chamado purificação. Repete comigo: purificação. O fogo de Deus é um fogo purificador. Não tem como a gente querer desfrutar das coisas que Deus tem, dos dons que Deus nos dá, se nós não formos purificados. A palavra diz que Ele faz dos seus ministradores labaredas de fogo. Então, nós precisamos ser transformados pelo fogo de Deus. O fogo de Deus não é só uma ativação que você recebe e você cai, e você chora, e você grita. Não. O fogo de Deus, ele é um fogo transformador. Quer uma prova? Atos capítulo 2. O David citou aqui muito bem. Eles estavam reunidos em oração. Quer uma coisa mais doida do que ver crente reunido? É quando eles estão orando. Você conhece uma pessoa quando você ora junto com ela. Tem alguns irmãos que oram mais alto, tem uns irmãos que sussurram, tem uns irmãos que não falam nada, tem uns irmãos que são telepatas, eles só falam com Deus em pensamento. Mas o importante é orar, não é? Aleluia. Eu vi umas irmãs falando amém. O fogo de Deus, ele vem do altar.
O anjo, ele traz, o serafim, ele sai, ele vai até o altar e ele pega uma brasa viva que estava no altar. Se há fogo no altar, irmão, então tem sacrifício. Ah, mas não tem nenhum contexto falando que tem um sacrifício. Como assim? O maior sacrifício do mundo já foi feito por nós. Porque aqui não é só o fogo que está purificando, é o sacrifício. E quem é o Cordeiro de Deus? É aquele que foi imolado desde antes da fundação do mundo. O sacrifício já estava lá. O fogo de Deus, sem transformação e purificação, é fogo estranho. Quantos já ouviram essa expressão, fogo estranho? Se você acredita realmente que você pode ter o fogo de Deus e viver uma vida dupla, meu irmão, fogo estranho. Se você acha que você pode viver uma vida de oração, jejum e continuar caindo nos mesmos pecados todos os dias, é fogo estranho. Se você acha que você pode viver uma vida de engano, você pode enganar ao seu pastor, ao seu líder, ao seu discipulador, mas a Deus você não engana. É fogo estranho. A gente está muito acostumado a achar que tudo é fogo de Deus. Irmão, emocionalismo não é fogo de Deus. É muito fácil a gente atribuir a Deus coisas que não são dele. Nadab e Abiú, filhos de Arão, o levita, ambos levitas, foram escolhidos pelo próprio Deus. Repita comigo, pelo próprio Deus. Eles foram escolhidos por quem, irmãos? Eles foram escolhidos por Deus para servirem no ofício de levitas. E aí, em determinado momento do livro de Levíticos, os bonitões, sabendo do ritual, sabendo da preparação que tinha que ter para apresentarem o fogo no altar, eles não fizeram igual o Senhor falou. Eles não fizeram do jeito que o Senhor falou. Eles não seguiram as orientações que o Senhor deu a Moisés. Quem conhece essa história sabe o que aconteceu. Fogo estranho. E fogo estranho, irmãos, não traz vida. Fogo estranho traz morte. Ah, eu estou vivendo uma vida assim, assim, assado. Estou vivendo uma busca com Deus, mas está tudo morrendo. Será mesmo? Está tudo dando errado. Será mesmo que é fogo de Deus? Ou será que você está sendo iludido por um fogo estranho? A palavra diz que o Espírito da verdade que habita em nós, ele nos conduz a toda a verdade. Quem crê nele não será o quê? Confundido. Nós precisamos do verdadeiro fogo de Deus. Se a nossa purificação ela vem por louvores que afagam o nosso ego, por pregações que levantam a nossa autoestima, irmãos, não é fogo de Deus. Porque a pessoa que carrega o fogo de Deus, ela é como Arão quando ele andava no meio do povo, com as vestes limpas, mas com a placa escrita na sua testa: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Os serafins exclamam isso aqui 3 vezes, reconhecendo que ele é santo. Em Apocalipse, se você for ver, os seres viventes também vão reconhecer que ele é santo. Quando você ora no seu quarto, você não pode, talvez você perceba, talvez não, mas você também reconhece que ele é santo. A oração que Jesus nos dá, inicial,
Pai nosso que estais no céu. Quem sabe, continua. Amém. Santificado seja o teu nome. Ele é santo. Os atributos de Deus, o principal é a santidade. E todos os outros que Ele possui são atrelados à sua santidade. A ira de Deus é santa. O amor de Deus é santo. A repreensão de Deus é santa. Tudo o que Deus faz é santo. E o desejo dele para a nossa vida é que nós venhamos andar em santidade. E eu quero te perguntar, você que está me ouvindo, você precisa dessa purificação? Você precisa realmente dessa purificação? Nós precisamos todos os dias dessa purificação. Todos os dias nós precisamos fazer essas coisas que eu estou citando. Ter um encontro com a presença. Se arrepender diante dessa presença. Ser purificado por essa presença. Para então nós podermos ser comissionados e enviados para cumprir o que a presença de Deus está nos mandando fazer. E é muito engraçado porque a história ela se repete várias vezes. Hoje em dia nós temos um declínio moral muito grande. Nós temos uma sociedade que ataca todos os nossos princípios e valores. Uma sociedade que impõe um monte de regras. Uma sociedade que tenta deturpar aquilo que Deus criou no jardim. Uma sociedade que tenta nos enganar. Mas nós precisamos ser essa voz. Nós precisamos ser essas pessoas que ainda continuam proclamando santidade ao Senhor. A nossa pregação ela não pode mudar. O nosso jeito de viver não pode ser um jeito legalista, que tá tudo bem não. Eu não posso fazer isso porque eu sou separado para o Senhor. Eu não vou me envolver em tal ciclo social porque eu sou separado para o Senhor. Eu não vou ficar nesse grupo de WhatsApp porque eu sou separado para o Senhor. Eu não vou sair com esse tipo de pessoa porque eu sou separado para o Senhor. Você não está entendendo, meu querido? O Senhor nessa madrugada está te convidando a ir em um nível mais fundo. Como? Vivendo em santidade plena para Ele. O mundo não precisa de pessoas bonitinhas, de pessoas legais. O mundo precisa de pessoas santas. E o Senhor nos chama para vivermos em santidade, para andarmos em obediência à Sua palavra. Isso é muito doloroso. Não é, irmãos? Não é. O Espírito que habita dentro de nós, Ele é o quê? Santo. Em Levíticos, o Senhor sabia que o povo ia falhar. E a garantia de que nós seremos santos não é porque eu vou cumprir tudo que a lei diz para eu cumprir, que eu não vou pecar dia nenhum. Não. A maior garantia que nós temos que nós vamos andar em santidade é Deus dizendo: vocês vão ser santos porque eu sou santo. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Mas o Senhor está te dizendo: cara, você não vai conseguir sozinho. Então eu vou te tornar santo. Eu vou pegar você, um jovem, um irmão, um adolescente, uma criança, e vou fazer você ser santo. Como? Eu vou te encher do meu Espírito. Eu vou te dar dons, eu vou te dar talentos. Eu vou te dar uma palavra. Eu vou te dar um destino e eu vou te enviar. Existia um movimento no século XVI chamado os puritanos. É um nome engraçado, puritanos, mas isso era uma ofensa para eles. Ficou um nome pejorativo, porque eles eram um grupo de pessoas que eles não
aceitavam nada que fosse contrário à Bíblia. E no século XVI começou a ter uma polarização, começou a ter uma legalidade sobre algumas coisas que a palavra diz que não pode. Então, esses caras se levantaram. E eles eram chamados de chatos, de indiferentes, de pessoas rudes, de pessoas arrogantes. Mas a preocupação deles não era com a opinião pública das pessoas. A preocupação deles era com o quê? Em viver uma santidade para o Senhor. Em restabelecer o desejo de voltar a uma vida de devoção a Deus, através das Escrituras, através da oração, através do jejum. Uma vida de santidade, que não se contamina com as coisas desse mundo. A verdadeira piedade começa quando o coração é purificado e moldado à imagem de Cristo. Esse é um princípio puritano. E nós estamos se encaminhando para a parte em que o Senhor, Ele já purificou o profeta. O profeta já reconheceu que ele estava em pecado, que ele estava falhando. E aí ecoa uma pergunta que nessa noite eu quero que ecoe no seu coração também. O Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Fala o seu nome aí em voz alta. Fala de novo. O Senhor está perguntando para você: a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? É uma pergunta que Deus fez no céu. A quem eu enviarei? Quem que vai por nós? Quem é que vai representar o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Quem vai fazer isso? Depois de você ter ouvido tudo isso, ter colocado a mão na sua cabeça e ter entendido que a purificação ela vem do Senhor e não por você mesmo, você tem coragem de responder essa pergunta? Irmão, eu não quero que você goste de mim, até porque eu sou casado com a mulher mais linda desse lugar. Eu não quero que você lembre meu rosto, lembre que eu sou um cara legal. Eu quero que você lembre dessa noite como essa mensagem te confrontando. E a resposta que eu quero que você me dê nessa noite, no final dessa pregação: eu quero ir, Senhor. Eis-me aqui, envia-me. E é por isso que o Senhor, Ele começa pela parte mais dura do nosso coração. Porque nós não gostamos de ser repreendidos. A gente não gosta de ser chamado a atenção. Quantos gostam de ser cobrados? Ninguém gosta de ser cobrado. Parabéns, irmã, você é única. Ninguém gosta de ser cobrado, de alguém ficar: tá errando, tá errando. Ninguém curte isso. Só a irmã ali, glória a Deus pela vida dela. Mas hoje, depois de ouvir tudo isso, você tem coragem de responder ao eterno Deus que você vai ir? Depois de ouvir tudo que eu falei, você tem coragem de dizer ao Senhor: eu estou aqui, envia-me. Feche seus olhos. Quero te ensinar um princípio para você viver a sua vida de maneira positiva ou te traumatizar agora. Corã deu. É uma frase, uma palavra grega que significa: nós estamos diante de Deus. Todos os dias eu quero que você lembre dessa palavra. Corã deu. Você está diante de Deus todos os dias.
E diante da presença de Deus, Ele te entregou uma mensagem. E essa mensagem vem com uma pergunta antes dele te entregar essa mensagem: eu posso enviar você? Você está pronto para viver tudo o que eu tenho para você por causa dessa mensagem? Você está pronto a me encontrar todos os dias, se arrepender todos os dias, ser purificado todos os dias, para ser enviado para uma missão que você pode não ter fama, não ter o Instagram bombado, não ter milhões de seguidores, não ter muito dinheiro, não ter muitos amigos, não ser uma pessoa bem-sucedida. O Senhor está te perguntando: você está disposto? Nós falamos que encontramos o tesouro. Nós falamos que abriríamos mão da nossa vida. Você está disposto a fazer isso realmente?